Olá, Marina. Não tô ouvindo. Oi, tá me escutando? Oi, Marina, o Luiz Henrique, que aqui tá aparecendo o nome dele, ele teve um problema e não vai poder participar. Como eu sou uma das autoras, ele pediu se eu podia apresentar para ele. Tem algum problema? Não, não, tem não, viu? Não? Então tá, eu tô com o link dele porque ele ia, mas ele teve um problema pessoal e não vai conseguir. Daí ele me ligou, pediu para eu apresentar como eu sou a terceira autora do artigo. Eu disse, não, tudo bem, eu só vou ver com ele se teria algum problema. Ah, tá. Tá bom, obrigada. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Estão me ouvindo? Bom dia, estou sim.
Pessoal, só para confirmar, todos vocês que estão aqui vão fazer a apresentação de trabalho. Se puder só me falar o título do trabalho e o nome para eu poder confirmar aqui a apresentação. Olá, professor Vitor. Eu até já falei com a Marina, com a Marinara, que o Luiz ele teve um problema pessoal e não vai conseguir fazer a apresentação. E como eu sou terceira autora, ele pediu para eu se eu poderia participar e apresentar no lugar dele, né? Então, por isso que eu estou aqui. Eu Perfeito. sou do artigo Desenvolvimento da Identidade de Liderança, que é o primeiro artigo que está em Certo. inglês ali, tá? Perfeito. Olá, bom dia. Eu sou a Marinara e o meu é sobre a percepção dos estudantes universitários do transtorno do espectro autista nas organizações. O meu é revisão integrativa. Obrigado, Marinara, pela confirmação. Você é a Tatiana, né, que está no primeiro artigo, não é isso? Representando o Luiz. Isso mesmo, essa Tatiana, isso mesmo. Perfeito, obrigado. Vitor, bom dia. Você está falando, você está mutado, mas não sei se você escutou a hora que eu falei que o meu é revisão integrativa de inclusão de pessoas com TEA no mercado de trabalho. Perfeito, Caroline. Está confirmado aqui já também. Mais alguém? Olá, Tá bom dia. faltando. Bom dia. Acabei de entrar, meu áudio está bem? Estamos te ouvindo. Tá ok, muito obrigado. Você vai apresentar também? Isso, sou o Rei Dene, hã? Idene do terceiro artigo. Então tá. Vou aguardar só mais uns minutinhos aí, a gente já inicia. Está marcado às 10h30. E aí a gente vai fazer por essa ordem mesmo, né? O primeiro artigo ali, então, vai ser a Tatiana, na sequência a gente tem a Caroline, depois o Reidene e, por fim, a Marinara. E a gente tem um tempo ali de 15 minutinhos, né, para a apresentação. Eu acho que seria melhor a gente deixar para que cada um faça a apresentação e, ao término, a gente faz a discussão dos trabalhos de forma geral, né, cada um contribuindo, enfim, falando também a respeito do trabalho do outro que vai também prestigiar aí na apresentação. Vamos aguardar só mais uns minutinhos para a gente iniciar a sessão.
Bom, pessoal, então vamos lá, né? 10h30. Bom dia mais uma vez, né? Sejam bem-vindos aí na nossa sessão, né? A respeito das faces da diversidade, né? Dentro da temática de gestão de pessoas. Gostaria de agradecer aí também a presença do Leonardo e da Patrícia, né? Que estão nos assessorando aqui na sessão. Agradeço cada um de vocês também pela presença, pela participação. E conforme eu falei agora há pouquinho com alguns, né, a gente definiu pela ordem mesmo aqui, na hora das confirmações de quem já estavam aqui presentes, né, a gente vai apresentar ali na sequência, né, primeiro a Tatiana, que vai trazer ali o artigo sobre a comunidade GLBTQIA mais PN. Na sequência, a gente vai ter a Caroline, né, trazendo o artigo sobre a inclusão de pessoas com TEA no mercado de trabalho. Na sequência, o Reidene sobre os profissionais acima de 50 anos e, por último, a Marinara, né, sobre a percepção dos estudantes universitários de administração sobre a inserção, né, de pessoas com TEA. Então, a gente vai fazer a explanação de cada um dos artigos sequencialmente, né? Cada um vai ter aí até 15 minutos para poder apresentar. E depois, nos últimos 30 minutos, a gente faz a discussão dos trabalhos, né, de modo geral. E encerramos a nossa sessão aí até às 12 horas. Então, vamos começar? Tatiana? Olá, tudo bem? Vou compartilhar aqui então a apresentação. Pessoal, só abrindo um parênteses, bom dia, Bom primeiramente. dia. Eu vou fazer o controle do tempo pelo bate-papo para não estar interrompendo vocês, tá certo? Então, quando tiver faltando Ok, uns 5 minutinhos de cada apresentação, eu dou um alôzinho lá no bate-papo, só para a gente não ficar interrompendo vocês também, certo? certo, certo. Obrigada. É. Bom, pessoal, então, bom dia. Hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Desenvolvimento da Identidade de Liderança LGBTQIAPN+, um modelo proposto. Eu tive o prazer de desenvolver esse trabalho junto com o Luiz Henrique da Silva, o professor Joel Souza Dutra. Eu sou a Tatiana Guedina, eu estou aqui hoje apresentando o trabalho no lugar do Luiz, que teve um problema pessoal e não pôde comparecer. Bom, o cenário organizacional atual, ele exige uma nova abordagem para o desenvolvimento de líderes. No entanto, a gente vem percebendo que os modelos universais de liderança, que historicamente priorizam perfis hegemônicos, não estão sendo mais suficientes para as necessidades de um mundo diverso. Então, surge a necessidade de avaliar o desenvolvimento da liderança por meio de diferentes lentes, né, do que a gente vinha fazendo até então. A literatura sobre LGBTQIAPN+, na área de liderança, ela é decorrente de crenças e suposições que são até negativas em relação, né, a essa área de diversidade, havendo então a necessidade de substituí-las por descobertas positivas e oportunidades inovadoras. É essencial a gente criar oportunidades para que as pessoas com identidades LGBTQIAPN+, possam influenciar e fortalecer seus estilos de liderança dentro das organizações como algo diverso. Portanto, promover pesquisas sobre o desenvolvimento de liderança com líderes LGBTQIAPN+, torna-se necessário, né, na academia e também nos ambientes de trabalho. Cabe destacar que não tem sido abordado na literatura de liderança construtos relacionados à liderança de identidade LGBTQIAPN+, e nem como trabalhar e desenvolver essas lideranças. Portanto, esse trabalho, né, esse artigo, ele tem o intuito de compreender os fatores facilitadores para o desenvolvimento da identidade de liderança LGBTQIAPN+. Só um pouquinho que saiu aqui da minha tela. Não. Bom, para tanto, nós propomos, né, um modelo que a gente propõe, ele se baseia no modelo já estabelecido, que é um modelo de desenvolvimento da identidade de liderança do Comives et al. 2005.
Esse modelo ele descreve 6 estágios pelo qual um indivíduo passa para desenvolver sua identidade de liderança, desde a conscientização inicial até a integração ou síntese da liderança como parte de sua identidade diária. A gente utilizou o modelo DIL e também propõe 5 categorias de influência no desenvolvimento da identidade de liderança, e adaptamos e expandimos essas 5 categorias com base na literatura para criar um modelo mais específico para a identidade de liderança LGBTQIAPN+, no contexto corporativo. Então, essas categorias que a gente desenvolveu com base na literatura, a gente denominou, né, de autodesenvolvimento, influência de liderança, ambiente laboral, ativismo e ou advocacia e ampliação da liderança, todas elas, né, voltadas aí para o público LGBTQIAPN+. Esse projeto ele foi aprovado pelo Comitê de Ética da USP. Ele se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, descritiva, de corte transversal e coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas. O público-alvo foram lideranças organizacionais LGBTQ e APN+, brasileiras, que atuam em ambientes corporativos brasileiros há mais de um ano em posições de liderança. A abordagem desses profissionais se deu por meio da plataforma LinkedIn. Adotamos o procedimento de bola de neve por ser um processo mais amplamente empregado em pesquisas qualitativas. Quanto à quantidade de participantes, utilizamos a saturação teórica como critério. Em relação à coleta de dados, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com base em categorias pré-definidas, categorias essas, né, que são o autodesenvolvimento, influência e liderança, ambiente de trabalho, ativismo e ou advocacia e ampliação da visão de liderança. As entrevistas aconteceram de forma online, por meio da plataforma Google Meet, e os participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, autorizando a utilização de seus dados. A análise dos dados foi realizada mediante os dados obtidos com as entrevistas, semi-estruturadas por meio da análise de conteúdo de Bardan, seguindo os critérios de Bardan. O perfil das pessoas entrevistadas foram 70 líderes LGBTQIAPN+, 51 homens e 9 mulheres, 51 brancos, 15 pardos ou pretos, 48 gays e 8 lésbicas, 60 cisgêneros e 8 transgêneros ou travestis, 50 são líderes de grupos de afinidade LGBTQIAPN+, e 45 trabalham em empresas multinacionais. Bom, como comentado anteriormente, este é um modelo, né, que foi desenvolvido de identidade de liderança. Nós adaptamos esse modelo com categorias para identidade de liderança LGBTQIAPN+. Então, esse modelo ele é composto por 6 etapas e essas categorias elas perpassam todas as etapas, tá? A pesquisa de campo, ela validou as categorias previamente identificadas, que são essas 5 categorias, e trouxe luz para uma melhor compreensão como essas categorias são percebidas por parte dos participantes. Então, agora vou falar brevemente aí sobre os principais pontos de cada uma dessas categorias aqui da identidade de liderança. Autodesenvolvimento. Essa primeira categoria, ela descreve o autoconhecimento e a aceitação da própria identidade como importantes pilares, né, no processo de liderança. Integrar quem você é na sua vida profissional fortalece a confiança. Foi um dos pontos principais que a gente identificou nas entrevistas. Então, os líderes entrevistados destacaram a importância de desenvolver habilidades também como empatia, comunicação, escutativa e resiliência. Além disso, a busca por educação, treinamento e mentorias foi fundamental, segundo os entrevistados. Quanto à categoria influência da liderança, ela mostrou que a visibilidade de outros líderes LGBTQIAPN+, é um poderoso fator de inspiração para aqueles que estão buscando ascender como líderes. Isso foi muito destacado, né, pelos entrevistados, sendo como um modelo ou encorajamento. E o suporte de líderes aliados e a participação em grupos de afinidade também criam uma rede de apoio e pertencimento essenciais que influenciam aí nessa categoria de liderança.
Quanto ao ativismo e ou advocacia, os entrevistados relatam que o engajamento com causas e movimentos pela comunidade sendo como um catalisador para o crescimento da liderança. Eles acreditam que ao defender direitos e se posicionar, esses líderes desenvolvem confiança, propósito e tornam-se agentes de mudança em suas organizações, contribuindo para a criação de ambientes mais inclusivos dentro da organização como um todo. A categoria do ambiente laboral, ela desempenha um papel crucial. É um espaço que promove a confiança, a segurança psicológica, a inclusão, e é fundamental para que esses líderes possam expressar sua identidade de forma autêntica e, consequentemente, desenvolver sua capacidade de liderança. Então, são importantes políticas de diversidade, equidade e inclusão, e redes de apoio são essenciais para criar um ambiente acolhedor. Ampliação da liderança. A categoria ampliação da liderança reflete como a identidade LGBTQIAPN+, se torna central na prática da liderança, levando à transformação do ambiente e ao empoderamento. A autenticidade, em particular, foi destacada como um elemento transformador, onde pode ser, né, porque eles podem ser quem eles realmente são, e isso fortalece também, além de inspirar os outros que estão trabalhando no mesmo ambiente. Portanto, se a gente olhar aqui, o nosso modelo, ele apresenta as 6 etapas do DIL proposta pelo Comives et al. 2005, e aqui estão as 5 categorias propostas como para desenvolvimento da identidade de liderança LGBTQIAPN+. Então, essas categorias, elas interagem para criar uma identidade de liderança LGBTQIAPN+. Como vocês podem ver aqui, essas 6 etapas do modelo, essas categorias, elas interagem e agem em todas elas simultaneamente, tá? Então, o desenvolvimento dessa liderança LGBTQIAPN+, obedecendo essas categorias, né, que foram identificadas, elas vão fazer com que essas fases de desenvolvimento de liderança sejam mais personalizadas para desenvolver essas lideranças dentro da organização, certo? É importante destacar aqui o ambiente de trabalho, né, LGBTQIAPN+, que a gente trouxe aqui como categoria, ele interage com todas as etapas e categorias, moldando espaços corporativos que podem mudar ao longo das etapas e também podendo alterar as categorias aqui em si. Bom, trazendo nossas considerações finais, o modelo ele destaca elementos essenciais como apoio social, autenticidade, autoconhecimento, empoderamento e visibilidade, que contribuem para a construção e desenvolvimento de identidades de liderança inclusivas e transformadoras. O desenvolvimento da liderança LGBTQIAPN+, é um processo contínuo e interligado, como a gente pôde ver no modelo, no qual fatores diversos atuam de forma dinâmica para moldar a identidade de liderança. Este trabalho ele traz como contribuições teóricas o desenvolvimento de liderança e fatores facilitadores, né, com foco nas lideranças LGBTQIAPN+, que é uma carência na nossa literatura. Contribuições práticas e sociais, a gente traz uma ferramenta para planejar estratégias que fortaleçam o empoderamento e autoconfiança de lideranças LGBTQIAPN+, e também busca apoiar a área de gestão de pessoas na implementação de políticas e práticas inclusivas. Cabe mencionar uma limitação importante que tem neste trabalho. Nossa amostra foi predominantemente composta por homens cisgêneros, gays e brancos. Isso destaca a necessidade de futuras pesquisas que explorem a interseccionalidade de raça, gênero, deficiência e outras identidades para uma compreensão ainda mais abrangente do desenvolvimento de lideranças LGBTQIAPN+, nas organizações. Obrigado pela atenção de todos. Perfeito, Tatiana. Muito obrigado pela sua apresentação. Parabéns. Vamos seguir, então, aí com o segundo artigo da Caroline. Pode ficar à vontade, Caroline, para poder conduzir sua apresentação. Tá
Tá aparecendo a tela do Canva? Tá aparecendo. Certo. Patrícia, se quiser começar Ok. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Caroline. Eu estou cursando atualmente mestrado no programa de pós-graduação de administração na Universidade Estadual de Londrina, na UEL. E o meu trabalho ele é uma revisão integrativa sobre a inclusão de pessoas com TEA no mercado de trabalho. Contextualizando, a gente vê, né, que ultimamente teve um crescimento, né, significativo em pesquisas, né, e debates sobre diversidades. Entretanto, mesmo com esse crescimento, existe ainda um certo apagamento de corpos e identidades dentro das organizações. E dentre eles, né, eu consigo identificar essa escassez de estudos sobre TEA no trabalho. Então, temos aqui o problema da pesquisa, que é essa baixa produção acadêmica sobre autismo e trabalho, que acaba resultando nesse silenciamento de algumas identidades. E, efetivamente, né, surgem essas dificuldades reais de ingresso e permanência no emprego. Sobre o transtorno do espectro autista, é um transtorno do desenvolvimento com variações amplas, ou seja, toda pessoa que possui autismo, ela vai ter as especificidades delas, não é um comportamento padrão. A princípio, o Léo Kanner estudou em 1943, e os estudos eles retomaram em 1997, até a saída do DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é publicado pela APA, que é a Associação de Psiquiatria Americana. E aí, em 2013, teve a unificação dos diagnósticos dentro do espectro, porque antes era tudo muito engessado. Ou era transtorno do espectro autista e tinham os níveis, né? Ou era síndrome de Asperger. Hoje em dia, os dois foram unificados com mais um transtorno que o nome é muito grande, eu esqueci agora, perdão. E é um só. E dentre as características que foram observadas nos estudos sobre esses transtornos, foi a dificuldade de comunicação social, rigidez comportamental e necessidade de rotina, hipersensibilidade sensorial, atenção ao detalhe, alto foco e concentração, e na pesquisa do Hauerda, que é sobre pessoas autistas dentro já das organizações, tem essa preferência por tarefas estruturadas. Então, entrando já no âmbito de TEA e trabalho, foi perceptível que a inclusão de pessoas autistas ela depende de suporte familiar, profissional e organizacional. Entretanto, no âmbito profissional e organizacional, a gente acaba encontrando algumas barreiras, como, por exemplo, o preconceito, o desconhecimento sobre as especificidades do transtorno e falta de adaptação. E aqui, no contexto brasileiro, a gente encontra ainda mais dificuldades. Tendo tudo isso em vista, eu escolhi o método de revisão integrativa, que ele busca reunir pesquisas, sejam elas experimentais ou não, né, teóricas e empíricas, para poder compreender um fenômeno. O fenômeno em questão é a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista nas organizações, e eu utilizei esse método para sintetizar e analisar as produções científicas já sobre esse tema. Então, eu escolhi os escritores Autismo, Mercado de Trabalho, Autismo e Job Market, nas bases Cielo e CAPES, e eu fiz um recorte para incluir, né, artigos produzidos entre 2018 e 2023, que estivessem publicados em português ou inglês, disponíveis na íntegra e pertinentes à temática. E os que não fossem relacionados ao tema, por exemplo, abordou o autismo, mas não abordou o autismo dentro das organizações e no mercado de trabalho, foi excluído. Assim, eu consegui, então, 19 artigos em inglês e 12 em português, na base CAPES, e só um na Cielo. E depois de passar todo o filtro, né, fazer a exclusão dos que não atenderam aos critérios, eu obtive só 8, o que é pouco, né? Então, levantando aqui o perfil dos estudos, dá para perceber que teve uma concentração maior nas publicações em 2019. Em 2020 não houveram produções, provavelmente por conta da pandemia, e teve uma retomada a partir de 2021. E apesar de existir essa diversidade metodológica entre as produções, dá para perceber que elas são qualitativas. Grande parte delas são qualitativas, né? São pesquisas de campo, revisão de literatura, etnografia com entrevista, análise temática indutiva, né? E revisão integrativa. Entretanto, né, a maioria são em inglês. Então, tem essa baixa produção nacional sobre TEA e trabalho.
Eu levantei aqui os principais eixos temáticos dos artigos que foram selecionados. Então, eu separei em tópicos o que eles mais foram apontados, porque as pesquisas elas abordaram tanto o ponto de vista de pessoas com transtorno do espectro autista, quanto de gestores que trabalham com pessoas com TEA. Então, em relação às condições de trabalho, tem esse destaque na opinião, né, de pessoas com TEA, que é a necessidade de tecnologia assistiva, a necessidade de uma comunicação adaptada e uma supervisão clara e ajustes ambientais e sensoriais. Como eu mencionei anteriormente, né, tem essa hipersensibilidade, que é uma coisa bem presente, né, nas pessoas que possuem TEA. E em relação às expectativas das pessoas com TEA, elas alegaram nas pesquisas que elas buscam por estabilidade e reconhecimento profissional, existe um desejo de carreira significativo e compatível com os interesses deles, entretanto, tem também uma baixa expectativa de oportunidades devidas a essas barreiras sociais e a falta de adaptabilidade. E dentre essas barreiras sociais, tem também as barreiras das organizações, que é o preconceito e desconhecimento sobre o TEA, as demandas de socialização que não são compatíveis com o funcionamento das pessoas autistas, os ambientes que são sensorialmente hostis, com muito ruído, dependendo da intensidade da luz e do fluxo intenso de pessoas, eles não conseguem trabalhar. E também tem a questão da percepção dos gestores, que notaram, né, uma importância de acessibilidade sistêmica e tem que ter esse papel estratégico do RH, entretanto, não é sempre que vai ser aplicado. Quanto à expectativa de pessoas autistas no trabalho, foi apresentado um desejo de adequação, porque não basta ser apenas o emprego certo, o ambiente precisa estar certo também, porque isso tem uma relação direta com bem-estar e produtividade. Existe essa busca por estabilidade profissional, que é um fator de saúde psicológica e um elemento central na construção de identidade profissional, além de que tem também essa baixa esperança de encontrar um emprego significativo, porque na pesquisa do Hayward, que foi com entrevistas, 15% dos participantes eles relataram um grande pessimismo devido às barreiras persistentes na inclusão de pessoas com TEA no mercado de trabalho. Então, concluindo, né, foi possível identificar que existem sim essas condições ideais, apesar das especificidades das pessoas que possuem TEA, e o sucesso profissional, assim como os desejos de barreiras, também foram identificados. Foi possível perceber que o ambiente organizacional ele é decisivo para a adaptação, permanência e crescimento profissional de trabalhadores com TEA, bem como é necessário compreender essas vivências, porque vai permitir com que as organizações consigam aprimorar as práticas de recrutamento, de seleção, de integração e de desenvolvimento da carreira, bem como os ajustes físicos e sociais, abordando, né, estratégia de comunicação, apoio estruturado, que vão tornar o desempenho mais eficaz e satisfatório. E em relação à quantidade baixa de artigos encontrados, né, levanta-se aqui uma pauta, né, para continuidade de pesquisas, para ampliar o debate, né, contribuir com as organizações, com os educadores, com as famílias, academicamente também, e com a sociedade na construção de contextos mais justos e equitativos. Eu não fiz o slide de obrigado, eu acabei esquecendo, mas obrigada. Nós que agradecemos, Carolina. Obrigado pela sua apresentação, parabéns. Vamos então para o terceiro trabalho, né, que é do Reidene. Pode ficar à vontade também, Reidene, para fazer sua apresentação. Maravilha. Vou ver se consigo compartilhar aqui. Está aparecendo para vocês? Tá sim, Maravilha. perfeito. Ok. Muito obrigado a todos. Bom dia. Desculpa ali, eu cheguei quase em cima do laço. Aqui vamos apresentar o terceiro artigo do nosso painel de hoje. O título do nosso artigo é Só não envelhece quem morre jovem, né? Um título aí curioso para falar sobre as questões dos profissionais 50 mais e suas identidades, né? Então nós vamos trabalhar aqui como esses profissionais, né, acima de 50 anos lidam com o desafio da simetria de identidade interna. Sou o Reidane de Oliveira Silva, tá? Esse artigo faz parte ali do programa do doutorado profissional da FUCAP e meu professor que está em parceria comigo aí trabalhando essa temática é o professor Sérgio Basto, né? Que inclusive amanhã vai estar aí mediando um painel. Qual que é o nosso contexto, né? A gente tem passado por um momento do envelhecimento populacional e
com isso, né, obrigatoriamente aí o envelhecimento ali um prolongamento da força de trabalho, né? Então, cada vez mais a força de trabalho tem ficado aí mais longeva, né? Então, mais pessoas vivendo e trabalhando por mais tempo, a gente traz, né, a necessidade das organizações de integrar esses profissionais que estão disponíveis no mercado de trabalho, tá? Então, a gente tem aí hoje já uma perspectiva de, no Brasil, em média, de 26% da população já, né, são pessoas acima de 50 anos no mercado de trabalho, e uma projeção aí já até 2040 a gente ter mais de 47% de profissionais acima de 50 anos no mercado de trabalho disponível para serem aproveitados aí pelas organizações. E isso nos traz alguns impactos, né, principalmente em termo organizacional, no que diz respeito às questões intergeracionais, né? Isso exige novas formas de gestão. Então, as organizações, a liderança, o próprio profissional 50 mais precisa estar adaptado a essa convivência e a como os resultados serão gerados a partir desse contexto, tá? Então, por isso a gente tem visto aí cada vez mais políticas inclusivas que valorizam essa experiência e a adaptação a essa longevidade, né, como um catalisador ali para processos de inovação, de inclusão e perspectiva mais sustentável no que diz respeito aos benefícios, né, dessa convivência. E diante disso, a gente passa também, esses profissionais, por um processo de percepção de identidade. Então, a gente tem cada vez mais, nesse contexto, o que a gente chama de assimetria de identidade interna. O que que é essa assimetria? Quando a gente fala de identidade, a gente fala da maneira com que a pessoa se enxerga, é o como eu me vejo. Essa assimetria, ela é uma discrepância, né? É um gap entre o como eu me vejo e a percepção que eu tenho que o outro me vê. Então, dentro do contexto profissionais 50 mais, esse desalinhamento entre essa autoimagem e a percepção externa pode gerar ali outros complicadores para quem já está vivendo dilemas e desafios, né, dentro do contexto do profissional 50 mais. Um dos grandes desafios em relação a essa nova etapa da vida diz em relação ao preconceito etário, que ainda é muito enraizado, né? Principalmente, a gente tem ainda uma cultura muito etarista, né? E lembrando que o etarismo ele pode ser um preconceito em relação à idade tanto mais jovem como o mais idoso, né? O mais velho, mais experiente, mais maduro. Então, esses profissionais, né, passam por um processo de ressignificação por conta dessas mudanças de perspectiva, desse envelhecimento, como que esses profissionais reinterpretam a sua identidade como muitas vezes uma oportunidade de passar por tudo isso de uma maneira mais positiva. Então, dentro desse contexto, o objetivo do nosso trabalho foi analisar como que esses profissionais ressignificam essa diferença de percepção que ele tem do como ele se enxerga e como ele acredita que os outros o veem. Então, aqui, nosso objetivo foi explorar exatamente como esses profissionais vivenciam e ressignificam essa assimetria de identidade interna. Dentro desse contexto, a gente entende que a gente pode passar por uma ressignificação positiva, a gente tem profissionais, eles podem transformar essa simetria e utilizar essa nova etapa da sua vida como um momento de celebrar esse envelhecimento e ser uma parte ativa de sua carreira. Assim como também a gente entende que tem profissionais que não vão lidar tão bem com esse processo, tá? Então, um pouco da nossa lacuna aqui é conectar essa literatura de identidade com a literatura de preconceito etário, ampliando essa compreensão, principalmente no contexto de profissionais 50 mais no Brasil, tá? Porque ainda se enxerga uma limitação de estudos dentro do contexto brasileiro e como relevância prática a gente tem aí a oportunidade, né, de apoiar empresas no desenvolvimento de estratégias para promover, né, esse processo de inclusão de profissionais 50 mais, tá? Nosso referencial teórico, e aí aqui eu já entro um pouco na nossa metodologia, ele partiu de conceitos sensibilizadores.
Por que conceitos sensibilizadores? Como a gente trabalhou uma ground theory, a teoria da abordagem fundamentada nos dados, a gente não tem um referencial teórico posto sobre essa temática. Então, a gente entendeu que quais são o momento de informação que se sabe até aqui em relação ao cruzamento dessas duas literaturas, identidade profissional com preconceito etário. Então, a gente tem passado por uma transformação desse paradigma etário. Cada vez mais a percepção desse envelhecimento ele está presente nas relações de trabalho, inclusive no contexto social, né? Notícia fresquinha de ontem, o tema do Enem foi acerca do processo de envelhecimento na sociedade brasileira, né? A gente tem também dentro desse processo a transformação digital, mais o processo de longevidade, como se dá essa interação, né? Como que isso tem impactado a forma com que esses profissionais também estão lidando com a tecnologia, o que pode ou não causar esse desalinhamento dessa assimetria de identidade. Então, dentro desse contexto, né, a nossa pesquisa foi uma abordagem de ground theory. O contexto de pesquisa foi o Brasil, né? A gente tem passado também por essa transição demográfica e desafios de inclusão, e temos ainda uma cultura muito etarista nas nossas relações de trabalho no dia a dia. A nossa amostra ela foi composta por 27 profissionais, 50 mais, né? Entre 50 e 76 anos, de diferentes setores e trajetórias, né? A gente utilizou uma amostragem teórica e uma proposta ali de bola de neve, né? À medida que a gente ia terminando a entrevista, ia solicitando indicações de outros profissionais. A gente teve entrevistas sucessivas em 3 ciclos, com a média de 40 minutos, teve presencial e online, a depender da disponibilidade. A gente trabalhou as 3 codificações, né, seguindo um pouco de Charmaz, Strauss, codificação aberta, axial e seletiva, e na nossa saturação teórica ela se encerrou no 3º ciclo, mas fizemos ainda 5 entrevistas adicionais, né, para confirmar os dados iniciais. Dentro dos códigos, nós encontramos 16 códigos de primeira ordem, aqui do lado esquerdo, 5 códigos de segunda ordem e as dimensões agregadas. De forma prática, a gente teve uma dimensão agregada relacionada à identidade profissional interseccional, que são todas aquelas experiências dos profissionais relacionadas a como esses profissionais lidam com as questões de gênero, as questões de idade, as suas responsabilidades familiares e o seu contexto profissional, que são fatores que moldam como eles vão lidar com o processo da assimetria, que é aquele processinho da discrepância de como ele se enxerga e como que ele acredita que os outros o veem. E dentro desse processo, dessa ressignificação da assimetria, a gente teve barreiras e recursos de mobilização para lidar com esse processo, né? Então, e isso resultou, né, no como ele dá a sua resposta identitária. A sua resposta muitas vezes pode ser uma manifestação de fragilidade, quando ele passa por crise de confiança profissional, por exemplo, ou uma manifestação de resiliência, quando ele desenvolve uma maturidade adaptativa e sabe lidar com esse processo. De forma prática, a gente tem aqui algumas perspectivas, né? O que que são essas experiências interseccionais? É mais do que apenas a idade desse profissional, são fatores que vão se cruzar para moldar a experiência de cada um de forma única. Por exemplo, teve profissionais que falou o seguinte: mas você é uma mulher, as pessoas falam que a gente não é capaz. Ela entende que é assim. Então, isso molda uma experiência única dela, fazendo com que ela possa enfrentar essa assimetria de identidade interna, entendendo que ela tem barreiras nesse processo, dissonância cognitiva, conflito entre tarefas, tensões, ofuscamento profissional, muitas vezes, por exemplo, o seu trabalho não precisa ser mais feito aqui, sua produção não vai mais existir. E, ao mesmo tempo, como que ela mobiliza recursos, dando significado ao seu trabalho, mostrando vitalidade para essa nova fase da vida, atribuindo legitimação, né, nas suas atividades e criando relações de network estratégicas, né? Como, por exemplo, o trabalho para mim é o grande lazer. Minha vida toda eu sempre trabalhei. Então, isso, ela mobilizou um recurso de significado ao trabalho para lidar melhor com esse processo.
Diante desse cenário, né, da luta constante ali entre barreiras e recursos, surgem as respostas identitárias desses profissionais. A gente tem respostas de identidade fragilizada, que é uma identidade frágil, que é marcada pela crise de confiança e pela desvalorização que eles sentem, como, por exemplo, eu até entrei em depressão, ninguém me dá o valor que eu tenho. Ao mesmo tempo, a gente tem as respostas resilientes. São aquelas daqueles profissionais que transformaram esse momento em desafios, em aprendizado e acabaram desenvolvendo o que a gente chamou, no contexto do nosso artigo, de uma maturidade adaptativa. Como, por exemplo, o depoimento desse colaborador, desse pesquisador. O objetivo é transformar essas dificuldades em aprendizados concretos, deixando um legado positivo por onde eu passo. Então, a gente bolou o modelo, né, considerando, né, como que a gente compreende esse processo ativo e construtivo de lidar com a simetria de identidade interna, né, considerando a dualidade nessas atribuições de sentido para esses profissionais. Eu tenho aqui de um lado esquerdo as experiências interseccionais de gênero, idade, responsabilidades familiares, contextos profissionais que são fatores que vão moldar o como que eu vou lidar com as barreiras dessa ressignificação ou mobilizar os recursos que eu tenho disponível para quebrar essas barreiras. E o que vai me gerar as identidades fragilizadas ou a fragilidade resiliente. Lembrando que isso não é um modelo estático, né? Ele é dinâmico, a depender do contexto e da situação que esse profissional se envolve, ele mobiliza os recursos de forma a, né, ofuscar as barreiras e, sendo assim, vai para uma identidade resiliente. Em determinado momento, ele pode estar com mais barreiras do que recursos mobilizados e estar com sua identidade fragilizada. Então, que lições a gente fica aí para o futuro em relação a essas questões? Para os profissionais 50 mais, a gente entende que vivenciar essas barreiras identitárias, né, como estereótipo, invisibilidade, eles são fundamentais para a gente entender o que o contexto organizacional requer atualmente das minhas capacidades, competências e habilidades. Entender que eu posso ativar recursos como dar significado ao trabalho, gerar legitimidade, melhorar minhas relações de conexões podem, de certa maneira, fazer com que eu melhore a minha maturidade adaptativa e tenha uma identidade mais resiliente durante desse processo, né? Então, navegar entre essas identidades frágil e resiliente, ressignificando a minha identidade, é a grande lição para esses profissionais 50 mais. A gente avança, né, a teoria sobre o conceito de assimetria de identidade interna, principalmente ali com a conexão entre as literaturas de preconceito etário e identidade profissional, principalmente no contexto do Brasil, para esses profissionais 50 mais, tá? E a gente entende ali, né, que essa identidade é processual e dinâmica, que ela não é fixa, é um grande achado que a gente teve aqui também, e que esses profissionais agem ativamente, não passivamente, e que compreender isso é essencial aí para o processo de inclusão desses profissionais 50 mais, que tem sido aí uma agenda frequente cada vez mais nas políticas e práticas de recursos humanos. Muito obrigado, e esse é um pouco do nosso trabalho. Perfeito, Reidene. Muito obrigado. Parabéns aí pela sua apresentação. Estava até brincando aqui com a Patrícia, se porventura ele passar, pode deixar ele à vontade, que a gente tem um pouquinho de crédito aí, né? Mas foi Tá bom? bem pontual aí com o tempo. Parabéns mais Ok. uma vez. Vamos Obrigado, seguir Felipe. então para a nossa última apresentação. Marinara, pode ficar à vontade. Só um momento. Essa tela é da Caroline, né, Caroline? Se quiser fechar, acho que está compartilhando aqui ainda. Eu não sei usar o Zoom, eu tô tentando descobrir como que eu posso compartilhar a tela. Peraí. Patrícia, pode ajudar ela, por favor? Vou Acho. ajeitar aqui, só um minutinho.
Carolina, eu não estou conseguindo tirar, mas tem um. Aparece um quadradinho vermelho do lado da parte que está Achei, a parte. achei. Obrigada. Nada. Posso começar? Pronto. Bom dia, meu nome é Marinara. Eu sou uma das autoras desse trabalho, que tem como tema a percepção dos estudantes universitários do curso de administração sobre a inserção de pessoas com TEA nas organizações, juntamente com dois autores, que é o Luciano Pereira e com a Lia Salles, que são da Universidade Estadual do Ceará. Só um momento. Pessoal, desculpa, eu tive um probleminha aqui, mas já foi resolvido. Só um momento. Pronto, é porque teve uma parte que ele não apareceu, que é em relação ao contexto, mas eu vou falar aqui. Em relação ao contexto, a partir do crescimento atual, onde as empresas ela veem uma demanda sobre as questões de diversidade, equidade e inclusão, né, dentro delas, crescente, não apenas por questões de legislação, mas também como questões de se ter dentro da empresa. Então, a partir disso, e também em relação à lei sobre a deficiência, é, esse estudo teve como foco buscar conhecer as percepções dos estudantes do curso de administração, tendo em vista que eles são futuramente futuros administradores e que possam fazer transformações nas organizações em relação às pessoas com transtorno do espectro autista. Então, o trabalho ele tem o objetivo geral de identificar quais são as percepções dos estudantes universitários do curso de administração sobre a inserção de pessoas com TEA. Teve a questão de pesquisa, que foi qual a percepção dos estudantes do curso de administração sobre a inserção de pessoas com TEA nas organizações, e os objetivos específicos, que foi analisar o nível de conhecimento dos estudantes do curso de administração sobre o TEA nas organizações, investigar os principais desafios percebidos pelos estudantes em relação à inserção de pessoas com TEA no mercado de trabalho e compreender como a formação acadêmica influencia a percepção dos estudantes sobre a inclusão de pessoas com TEA e o seu preparo para atuar como gestores de contexto. O referencial teórico ele foi dividido em 4 tópicos importantes. O primeiro sendo sobre a importância de diversidade, equidade e inclusão nas organizações. Foi abordado em relação ao cenário atual, né? Que muitos estudos foi relacionado em relação ao crescente interesse das empresas em promover a diversidade, equidade e inclusão dentro das organizações. Além disso, é abordado sobre a definição da diversidade, equidade e inclusão dentro da sociedade, como no geral, e a reflexão sobre as organizações, onde precisa ter cada vez mais essas questões de diversidade dentro das organizações. O próximo tópico aborda sobre a importância de compreender, entender um pouco sobre o transtorno do espectro autista, o seu conceito e as características. Quando eu fiz a pesquisa, quando a gente fez a pesquisa, ainda não tinha dados concretos, mas conforme foi acrescentando, aí agora nesse ano, em 2024, o IBGE soltou uma nota sobre o diagnóstico acerca de identificar quantas pessoas
teriam diagnosticado com um transtorno do espectro autista no Brasil, né? Que são cerca de 2 milhões de pessoas diagnosticadas. E em relação ao conceito das pessoas com TEA, que é um transtorno de neurodesenvolvimento, que tem como significado funções neurológicas não se desenvolveram como deveriam e, respectivamente, áreas cerebrais, em pessoas acometidas com TEA. O outro tópico aborda os desafios que essas pessoas com TEA enfrentam nas organizações, como um dos autores falam, sobre atualmente podem ser identificadas a ausência de pessoas com adultos portadores de transtorno do espectro autista inseridas no mercado de trabalho. Além disso, são abordadas as barreiras e desafios da inclusão, que o maior desafio delas com as pessoas do transtorno do espectro autista nas organizações, se inserir no mercado de trabalho, dar continuidade e, ao longo prazo, estar lá dentro. E, por último, é abordado o papel do administrador na organização, que tem como forma uma transformação dentro das organizações de ambientes mais adaptados e de incluir essas pessoas dentro das organizações. Então, a partir disso, foi aplicado um questionário, foi aplicado entrevistas com 5 estudantes universitários de uma universidade de Fortaleza. O roteiro de entrevista foi composto com essas 6 perguntas, e aí foi classificado, a partir disso foi classificado como categoria essas 6 categorias. Então, os resultados discutidos foi em relação aos desafios da gestão na inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista, foi avaliado que a falta de conhecimento por parte dos gestores, preconceito e a falta de estratégia de ambientes adaptados. Alguns estudantes, eles relataram que a questão dos desafios enfrentados pelas pessoas ao se inserir no mercado de trabalho seria isso, sabe? A questão do gestor ter o preconceito, da falta de estratégia dentro das organizações e de ambientes adaptados, alinhando com os trabalhos teóricos relacionados. Em relação às disciplinas, foram constatados que os alunos foram divididos em 2, sendo que metade concorda, dizendo que não foi visto em relação às questões de diversidade, equidade e inclusão dentro da faculdade, e outros já disseram que tem algumas disciplinas dentro da faculdade que aborda esses temas. Em relação ao papel com o administrador, foi perguntado a eles sobre, como futuros administradores, o que eles pensavam sobre as pessoas no mercado de trabalho, e se eles fossem no futuro administrador, o que eles fariam para poder inserir essas pessoas, incluir essas pessoas. Então, basicamente, eles disseram que a forma de conhecimento, primeiro conhecer, né, entender a necessidade dessas pessoas dentro do mercado de trabalho, além de criação de novos ambientes adaptados para elas, e a questão de treinamentos e estratégias organizacionais. Então, com isso, o estudo ele teve como base procurar entender essas pessoas e acerca do TEA. Também foi concluído que essas pessoas elas têm um entendimento sobre isso. Além disso, teve uma questão de escassez em relação aos estudos analisados, em relação à literatura. Não teve muitos artigos que a gente pudesse procurar e saber um pouco mais sobre a questão das pessoas com TEA nas organizações. E, além disso, conclui-se que o estudo possa
possa, de alguma forma, inserir no ambiente de estudo para que possa cada vez mais ser ampliado e estudado pelas pessoas. Muito obrigada. Obrigado, Marinara. Parabéns aí pela sua apresentação. Muito obrigada. Desculpa É, se ficou meio assim, porque o slide não estava passando. Teve umas partes que cortou, então eu não conseguia mostrar. Mas muito obrigada. Não, bem tranquilo. Deu para a gente compreender bem aí a sua apresentação, tá? Tá ótimo, não se preocupe. Pessoal, assim, de forma geral, eu gostaria de fazer um breve comentário mesmo, né, a respeito de todos os trabalhos. Depois, eu gostaria de fazer uma proposição, né, talvez para que a gente possa refletir juntos aqui, né, algo que seja comum, né, até porque os trabalhos, naturalmente, eles dialogam entre si, né, acho que a gente está falando aí de inclusão, né, de diversas temáticas, ainda que mude, de repente, quem são os sujeitos da pesquisa, né, se são pessoas que sofrem preconceito com etarismo, se são pessoas que tenham aí o transtorno do espectro autista, ou mesmo aqueles que pertençam aí, né, à comunidade LGBTQIAPN+. Então, assim, de modo geral, eu achei os trabalhos muito bem elaborados, né, muito robustos, muito bem claros, né, e a apresentação de vocês aqui vem reforçar mais uma vez isso, né, toda a dedicação. Então, todos estão de parabéns aí pelas suas pesquisas. E o que eu queria propor é que, de repente, a gente pudesse discutir, enfim, depois vai ficar aberto aqui para outros também fazerem suas considerações, mas não seria nada assim muito de forma individual e para cada um, né, aqueles que sentirem vontade, quiserem falar, né, mas refletindo, né, lendo o trabalho de vocês, refletindo um pouco, fica muito claro assim para a gente, né, o despreparo, né, sistêmico do preconceito dentro das organizações, né, dentro das empresas, né, e ainda assim, de forma muito incipiente, essa preocupação das organizações para a inserção, né, das pessoas, de dar um suporte, de dar um ambiente adequado para essas pessoas que historicamente, né, já vivem à margem, digamos assim, da sociedade, né, não conseguem ocupar seus espaços de forma legítima. E quando isso acontece, né, acabam sendo assim uma conquista muito individual, muito trabalhosa, né, com uma série de superações para que possa de fato estar naquele local, né? E eu achei bem interessante, né, a gente refletir nessa temática que a Marinara trouxe a respeito dos cursos de administração, né? A gente sabe que boa parte, em sua maioria, né, quando a gente às vezes está nessa temática para entender o que tem sido discutido também dentro dos cursos de administração, a própria formação acadêmica em si, né, do curso de administração, ele acaba nos levando para uma lógica muito prática e mercadológica, né? Pensando assim, você tem que sair daqui. E eu acredito que muitas vezes quem entra também dentro da universidade pensando em administração no primeiro momento, aquilo que é vendido, né, nas propagandas e tudo mais a respeito do profissional de administração, é muito nesse sentido, né? Do que a gente quer, do que você vai sair dali. Então, a gente também vive nesse contraponto e até que a gente passe por essa emancipação, digamos assim, né, de enxergar a administração muito além dessa administração prática e mercadológica, acaba sendo um processo de desconstrução interna que a gente tem que viver para enxergar esse contexto social, né, essa pequena sociedade que acaba sendo cada organização, né, de que forma que ela se comporta em relação às pessoas, aos sujeitos que ali estão inseridos, né? Então, assim, trazendo dentro desse panorama que a gente tem as dificuldades, né, dentro dos próprios currículos da administração de não trabalhar sobre as temáticas da diversidade, de equidade, de inclusão, né, que acaba sendo um grande desafio e a pesquisa da Marinara traz muito isso, né, das pessoas não terem essa percepção, estarem, né, atualmente recebendo informações e discussões dentro da academia nesse sentido, para que sejam futuros gestores, né, com essa percepção e essa compreensão. Será que essas conquistas que acabam sendo muito individuais das pessoas, elas vão continuar sendo as empresas utilizando isso muitas vezes como uma cortina de fumaça para adiar essa reestruturação que deveria ser muito mais efetiva, né, da gente mudar de fato os nossos ambientes organizacionais pensando nessa acessibilidade das pessoas, das comunidades, enfim, dessas
que não são aquele grupo hegemônico, né, que não vivem dentro desse contexto, né, e de que forma que isso a gente poderia, né, que as lideranças, enfim, que as organizações, elas pudessem, de fato, não usar isso como um ativismo corporativo. Ah, eu tenho aqui uma pessoa, eu fiz uma inclusão dessa forma, porque muitas vezes a gente percebe muito mais nesse sentido, né? Eu estou atingindo isso aqui, olha só, eu vou publicar aqui na minha rede social que eu tenho uma pessoa que é da comunidade tal, que é alguém do transtorno do espectro autista, enfim, que a gente fez a adaptação. Mas porque isso precisaria ser algo muito mais sistêmico, né? Não só culturalmente dentro de uma organização, mas de modo todo como sociedade geral, né? Então, assim, queria que a gente discutisse um pouco nessa linha, enfim, fiquem à vontade, né, para falar dentro das pesquisas de cada um de vocês, o que vocês têm percebido, se não as organizações têm se preocupado verdadeiramente nesse sentido, ou não, de fato, isso que é uma percepção que a gente acaba tendo e está muito longe ainda de ser alcançado, e deixo aberto também para os demais, enfim, quem está participando aqui, independente de estar fazendo a apresentação do trabalho, também se quiser participar, são todos muito bem-vindos e bem-vindas aí à discussão, tá? Fiquem à vontade. Vamos lá, deixa eu. Ou- Alguém quer começar? Eu posso contribuir aqui? Pode falar, Rebene, Ah, pode falar. pode ir, Tati, pode. É a Tati, né? Que tá falando? Isso mesmo, Pode isso mesmo. começar. Pode Começa, a começar. gente vai contribuir. Gente, Tá só bom. um minutinho. Eu acho que a gente pode usar o levantar as mãos, que aí a gente Perfeito. organiza, né? Tá bom. Mas Tá podem bom. começar agora. Como Perfeito, for Patrícia. organizado, Nos tá? ajuda aí. Valeu, obrigado. Ok. Primeiramente aí, né, parabéns, gostei bastante dos trabalhos, eu acho que são assuntos importantes e que a gente precisa discutir de alguma forma, né, na sociedade, na academia também. Ah, eu concordo aí com o professor quando ele fala sobre, professor Vitor, quando ele fala sobre o papel da academia, né, mas e aí é um ponto assim que eu sempre bato, que a nossa preocupação de achar que as pessoas têm que entrar na academia e sair prontas para operar no mercado, então nós deveríamos ter cursos tecnológicos e não cursos de graduação. Essa é a minha grande crítica, né, ao sistema. Como na Alemanha, a Alemanha tem cursos tecnológicos, as pessoas fazem o curso, elas saem prontas, habilitadas para operar partes técnicas da área de administração. Quem quer se especializar em pensar administração, ver a empresa como um todo, faz um curso de graduação. Aí a gente tem tempo para discutir esse tipo de tema nesses cursos, né? Coisas que nos nossos a gente não tem, porque na real nós temos um curso de graduação que a sociedade está demanda que seja aplicado, que ele possa ir botar lá no trabalho, para a gente perder, né? Que nem eu brinco, não é perder tempo, mas para a gente fazer um curso aplicado, a gente consome uma boa parte da grade para isso, e aí assuntos que são importantes de gestão de serem discutidos e aprofundados acabam ficando em segundo plano, renegado, justamente por também não ser algo que traga grande fluxo de caixa, digamos assim, né? Para as nossas organizações. Então, eu acredito que esse é para mim, eu sempre coloco isso como sendo um ponto que acaba dificultando academicamente em cursos de graduação a gente poder trazer esses temas. Não que seja impossível, mas acaba sendo uma barreira dificultadora nesse processo, né, de formação, na carreira acadêmica de graduação, né, digamos assim. Quanto às organizações, o que eu acho que a gente tem um problema dentro das empresas são as políticas de diversidade, equidade e inclusão, que é o DEI, né? Que a gente costuma falar. E aí eu concordo com o professor Vitor quando ele fala que as organizações olham para isso de uma forma muito utilitarista, né? E não inclusiva. E eu trabalho em algumas empresas com consultoria, o que que eu percebo? Muito interessante que quando as empresas olham para as pessoas como seres humanos diversos, isso não é preocupação dentro da empresa, né? Como é que eu vou dizer? Eles não trabalham diversidade em grupos fechados, eles olham para as pessoas e respeitam as pessoas no seu todo. E aí,
incrível que pareça, essas empresas têm a maior número de diversidade do que nas empresas que têm a plaquinha lá grudada de diversidade, com grupos separados, com movimentos separados para atender cada grupo. Então, assim, isso é uma coisa que está me chamando a atenção, né? Eu estou trazendo para vocês uma coisa que, como consultora, dentro das organizações, está começando a me chamar muita atenção. Pode ser que seja somente aqui na região onde eu moro, né, que é na região de Santa Catarina, aqui em Itajaí, mais precisamente, as empresas aqui do Vale do Itajaí, mas as empresas aqui que trabalham olhando, em vez de olhar, olhando respeito ao ser humano, né, a sua integridade, a sua forma de se enxergar, a sua visão, trabalhando dessa forma, ser humano como um todo, estão parecendo ser empresas, parecendo não, estão sendo empresas muito mais diversas, com um DEI muito mais desenvolvido do que empresas que olham para as pessoas dentro e formam programas de diversidade específico para, né, para aquela área, para atender diversas demandas, em vez de olhar as pessoas como um todo e entender como integrá-las naquele grupo como um todo. Eu acho que isso, aí são pontos de vista muito pessoal. Eu acho que isso é muito importante, porque no momento que eu olho e tento integrar algo só especial, as outras pessoas não se sentem incluídas naquele algo especial e talvez não deem tanta importância para aquilo, como o etarismo, por exemplo. Eu sou jovem, o que é que eu estou me preocupando com o outro? Agora, se eu me preocupo com o ser humano como um todo, sem olhar um grupo específico, entendendo que ele tem que estar bem nesse ambiente de trabalho, e eu tenho que aceitar ele, independente do que ele seja, como seja, ou o que seja, muda a forma. É incrível, mas é uma mudança de forma de ver, né, a realidade. Não sei, aí eu estou trazendo para vocês assim mais divagações empíricas de quem está observando isso no mercado e está vendo assim um movimento bem diferenciado, sabe, nas empresas. Inclusive as empresas nem falam sobre, como é que eu vou dizer, programas específicos de diversidade. Elas falam em inclusão do ser humano no ambiente organizacional. Então, eu acho isso muito interessante, porque daí eu estou olhando para o ser humano como um todo, independente de qual grupo que ele se encontra. E aí eu trago todos para dentro daquele ambiente. Eu acho que talvez seja. E eu estou achando bem interessante essa visão, porque, né, não é muito que a gente estuda na academia, mas eu estou achando interessante essa visão do mercado de olhar para o ser humano e aí incluí-lo, né, nas diversas categorias que a gente pode ter marginalizados. E eu acho bem interessante, é umas duas, três empresas que eu comecei a trabalhar e eu vi que, assim, ó, tem muito mais mulheres em cargo de liderança que homens, tem profissionais com autismo, tem profissionais com deficiências, tem profissionais mais velhos dentro dessas empresas, e tá todo mundo trabalhando bem, obrigado, entendeu? Então, assim, é muito interessante isso. Enquanto outras que eu vejo que têm obrigatoriedade, não, nós temos que ter, os profissionais são meio que postos à margem, assim, sabe? Não são muito incorporados. Mas daí, assim, é uma percepção, só um ponto de vista que eu queria compartilhar com vocês aí, muito mais empírico, né, do que eu estou observando do que teórico. Perfeito, obrigado pelas contribuições, Tati. O Reidene quer falar agora? Isso, Pode ficar à maravilha. vontade. Patrícia, não achei aqui a mãozinha, mas vou começar a falar aqui. É excelente as contribuições da Tati, né, João? Vem muito em linha com o Vitor, vem muito em linha com o que você comentou ali em relação a como que as organizações estão utilizando, de certa forma, essa questão, né? Eu tenho percebido também, por observações profissionais do dia a dia de trabalho, né, esse modismo, né? A utilização, muitas vezes, só pensando na utilidade, né, e não na inclusão, reforçando ali o que a Tati comentou. E daí a gente tem um papel fundamental da liderança, que inclusive é um dos focos dos estudos ali do trabalho do Luiz junto com a Tati, o Joel Dutra, que passa também por um processo que é muito nítido a gente perceber o sucesso de projetos dessa magnitude, que é o quanto a alta gestão da empresa, daquela organização ou empresa que vai adotar essas políticas e criar esse processo de inclusão, está comprometido e envolvido nesse processo, né? Porque isso passa por uma questão de transformação cultural.
E a mudança de cultura, todo mundo aqui vive organizações, né? Seja no ambiente profissional, seja no processo que você está fazendo sua pesquisa acadêmica, você está vinculado a alguma organização, e você sabe que existe um jeito de ser. E se esse jeito de ser de determinada organização não passa por uma transformação profunda em relação a essa sensibilização, é muito fácil de não ter sucesso durante essa jornada, digamos assim, porque é uma jornada, né? Assim, genuinamente, ela acontece natural aí pelas observações da Tati no dia a dia que ela já tem vivido. E quando você força de alguma maneira isso acontecer, você tem uma série de desafios nesse processo, né? Desde se essa gestão está envolvida ou não, desde como será a interação entre todos os envolvidos, como será a cadeia, né, dos stakeholders nesse processo, a sensibilização, o jeito de lidar com todos os envolvidos nessas etapas. A Marinara, ali no seu trabalho de percepção futura, por que não pensar, né, como que esse jovem também está se vendo no mercado do trabalho daqui a um tempo? Olha, o gancho do trabalho dela pensando no trabalho da inclusão de profissionais 50 mais, né? Eu posso também pensar como que os jovens ali que estão cursando seus cursos vão se veem daqui ao longo prazo, né? Já que para essas questões, né, como a Caroline ali bem observou, a gente ainda tem muita escassez de estudo. Então, meu ponto de atenção, Vitor, no que você falou se nós estamos passando por um aspecto que envolve modismo, né? E a gente sabe que muitas organizações utilizam-se dessa onda para gerar engajamento, gerar atratividades que muitas vezes não é propriamente em si a inclusão. Olha a nossa responsabilidade como pesquisador, né, de colocar, de certa forma, esse dark side, né, dentro de todo esse contexto, quando a gente fala da inclusão em geral, e o papel de nós também como líderes, né, se nós estamos atuando dentro de organizações, com a missão de transformar essa cultura, né, e gerar inclusão e fomentar isso para que seja, né, algo comprado e fazer, tornar realidade pela alta administração das organizações que a gente atua. Perfeito, Reiden. Obrigado aí pelas suas contribuições. Mais alguém gostaria de falar? Eu acho que eu vou pegar o gancho. A Mônica mandou uma pergunta ali, né, no papel das políticas públicas na transformação social, e eu lembrei de uma pesquisa que eu fiz algumas entrevistas, né, e eu entrevistei pessoas autistas também, né, que é um nichozinho que eu estou começando a pesquisar bastante. É, e um rapaz, ele é nível de suporte 2, e ele falou que, assim, durante a entrevista, ele falou: eu só tô aqui nessa empresa porque eles precisam preencher a vaga de PCD, sabe? Então, eu acho que, assim, quando tem essa questão de política pública, né, que a política pública ela vai vir para resolver um problema, né? Só que a gente consegue ver que elas não estão sendo efetivas, porque do que adianta, né, contratar, né? No caso, esse rapaz, ele falou que o que adaptaram para ele era, ele ficava sozinho em uma sala e ele recebeu o fone de supressão de ruído. Foi só isso. E não estava atendendo todas as especificidades que ele precisava. Entende? Então, acho que, assim, vai um pouco mais além. Pelo menos é o que eu vejo. Até isso, não falando só, né, obviamente, de pessoas que têm TEA, falando de todos os corpos não naturalizados, né? Porque, por exemplo, em uma universidade que vai ter, talvez, sei lá, 3 andares, uma pessoa que é PCD precisa de cadeira de rodas, como que ela vai chegar no segundo andar? Se cair energia, ela vai pegar o elevador como? Entende? Então, eu acho que tá muito enraizado mesmo. É uma coisa que, assim, a perspectiva, né, as expectativas, a gente olha e fala: não, olha, dá para mudar isso, dá para fazer aquilo. Não, a gente pesquisa, a gente ajuda. Só que é um problema que ele tá aí faz muito tempo, né? E pelo menos eu vejo, né, que agora está sendo uma pauta um pouco mais fresca, mais recente, mas a questão é continuar insistindo, porque a questão do etarismo mesmo, por exemplo, né,
foi o tema do Enem. Eu achei muito interessante que casou certinho, né? O tema ontem, a apresentação hoje, muito interessante. Mas aí, e o que as pessoas escreveram na redação, sabe? O que realmente se entende por etarismo? Eu não sabia que o etarismo era para pessoas mais novas também. Eu descobri hoje. Eu não fazia ideia. Então, aí a gente já consegue ver, né, a importância, né, dessa produção acadêmica, dessas apresentações, para a gente conseguir compreender melhor todos esses problemas que vêm sendo desconstruídos, né, mas ainda assim a gente fica meio, nossa, até quando, né? Eu acho que era só isso mesmo. Eu gostei muito do trabalho de todos vocês. Marinara arrasou. Eu amo quando as pessoas pesquisam sobre terra, porque eu acho muito interessante que sempre vem uma coisinha nova ou outra, assim. Eu acho muito legal, muito interessante. Muito bom, era só isso mesmo. Obrigada pela atenção aí. Carolina, obrigado. Marinara, gostaria de falar? Eu queria só agradecer a todos. O trabalho de vocês também foram ótimos. Todos, o da Caroline também eu gostei muito, porque é nessa onda do TEA. Inclusive, eu tenho uma pessoa na família que ela tem TEA, então isso fez com que eu também pesquisasse e isso a fundo, né? E também olhando o dia a dia, analisando o dia a dia na sociedade, que vem crescendo cada vez mais essa questão das pessoas com TEA, né? E aí, eu concordo com a Carolina, eu acho que também falta muito para ser estendido, eu acho que falta muito para se fazer ainda, né? Inclusive, quando eu fui pesquisar sobre ir a fundo das pesquisas, houve algumas pesquisas falando que essa questão da ausência das pessoas com TEA nas organizações, alguns fazem com até que não tivessem como sustentar a família, como se não tivesse como ganhar remuneração por não poder incluir no mercado de trabalho, por não conseguir, né, pelas as questões dos desafios, das barreiras e tudo mais. Então é isso. Eu agradeço a todos. Muito obrigada. Perfeito. Mais alguém que está na sala gostaria de falar? Vitor, queria só Sim. contribuir ali dentro da pergunta da Mônica ali no chat, né? Em relação Uhum. à inclusão profissional 50 mais, a gente passa por um processo ali da necessidade de adaptação dessas políticas públicas, sabe, Mônica? A gente tem, se olhar a nível global, uma grande dificuldade em relação à questão previdenciária, e o Brasil não é diferente. Então, como a gente tem cada vez mais pessoas vivendo mais e trabalhando mais, a gente ainda não tem uma adaptação a essa realidade. Então, entra aí uma série de fatores, né? Porque a gente poderia fazer um outro artigo só falando disso, ou até uma tese de doutorado, que é em relação a essa adaptação dessas políticas a essa nova realidade, em relação ao envelhecimento, em relação a que as pessoas estão vivendo mais, que aí envolve questões também de saúde, tecnologia. Então, essa necessidade das políticas públicas, né, nesse cenário de transformação social, passa por essa necessidade de adaptação dessas políticas a essa nova realidade. Perfeito, Reidane. Eu vejo assim dessa forma também, né? A gente, em relação às políticas públicas, né? Muitas vezes elas não são muito efetivas, né? Mas elas são necessárias, né? Porque elas também vão provocar a mudança desse olhar, a percepção daquilo que é importante para que a sociedade. Às vezes a empresa vai fazer apenas porque tem que cumprir uma cota, enfim, tem que fazer alguma coisa. Talvez seja ali o start para as coisas mudarem, né? E eu achei bem legal quando o Reidane falou aqui da questão de cultura. Essa política pública muitas vezes vai provocar essa reflexão na sociedade de modo geral, né? E a gente vai conseguir mudar a cultura de organização a partir do momento que a gente também tiver uma cultura de uma sociedade diferente, né? Porque a cultura que reflete dentro das organizações é a cultura que a gente tem lá fora, né? Ela é inserida dentro das organizações, né? Então, talvez temas que a gente está discutindo aqui hoje, para as próximas gerações, já serão temas superados. Por quê? Porque já existem políticas, já existiram avanços, né? Como a Tatiane trouxe ali, né? As empresas já estão começando a mudar um pouco essa percepção delas em relação a, não importa para mim qual é o indivíduo,
Importante que o indivíduo, dentro das suas necessidades, ele está sendo atendido e ele está atendendo também as necessidades da organização naquilo que está sendo proposto, né? Então, é muito interessante que isso vai. E eu vejo assim, por exemplo, com essa questão das comunidades, né, LGBTQIAPN+, por exemplo, os meus filhos hoje, eles já falam com uma naturalidade que talvez aí quem é geração aí 40+, seria algo assim, nunca que eu de repente chegaria na minha casa e assumiria ou falaria até mesmo de uma situação, olha, aquela pessoa tem uma opção sexual assim e tal, enfim, se reconhece dessa forma. Nunca seria algo permitido discutir dentro do meu contexto familiar. E hoje eles vêm, meu filho de 12 anos fala, eu tenho uma colega, ela é bi, enfim, trata isso num discurso sem nenhum tipo de estereótipo, como nas gerações anteriores. E eu acho que isso vai sendo um processo, que essa cultura social vai sendo modificada e cada um que está aqui está contribuindo de alguma maneira, né? Vocês, com suas pesquisas, enfim, com as reflexões, vão transformando esse contexto social. E aí, com isso, as culturas organizacionais passarão também a ter uma outra percepção, como a Tati trouxe, né? Quiçá muitas outras organizações já tivessem essa percepção e das inclusões acontecessem de forma natural, né? Sem demandar de uma política pública, sem demandar de uma autuação, de uma fiscalização, para que as coisas pudessem acontecer. Que partisse muito mais da proposição enquanto organização, da sua percepção, da sua importância enquanto sociedade, né, da contribuição social que ela também tem, do seu papel social, para que as coisas pudessem ser e acontecer de forma mais natural, né? Então, acho que seria isso, gente. Acho que rendeu bastante as nossas discussões, né? Não sei se mais alguém teria alguma temática, alguma outra dúvida, alguma outra sugestão para a gente discutir. Só lembrando aqui que a gente precisa fazer a avaliação, então cliquem ali no link, né? Já abram aí nos seus computadores, celulares, para que daqui a pouquinho, ao terminar a sessão, vocês possam fazer a avaliação e enviar para a gente, que é muito importante para o SEMEAD. E eu deixo aberto, se mais alguém tiver alguma consideração, se não, estão todos contemplados. Vão almoçar mais cedo, né? Já está quase na hora. Então, assim, gente, fico muito agradecido mesmo pela participação. Acho que foi uma interação muito legal. Agradeço muito a oportunidade de ler o trabalho de cada um de vocês. Às vezes a gente está mergulhado dentro das nossas temáticas, das nossas pesquisas, né? Então, para mim foi um pouco de refrigério, sair do meu campo um pouco também e poder prestigiar o trabalho de cada um de vocês. Muito agradecido mesmo também pelas nossas discussões aqui. Estou muito contemplado e, enfim, agradeço mesmo. Patrícia, Leonardo, se quiserem falar também, podem ficar à vontade. Representando aqui o Leonardo, ele tá com um probleminha na garganta, gente. Dar os parabéns mesmo a todos, tanto pelos trabalhos quanto pelas discussões. Como o professor falou, né, o professor Vitor, deu para ver essa integração de todo mundo em 2 trabalhos de maneira bem direta, inclusive conversem. Eu achei interessantíssimo essa integração da parte acadêmica e aí a outra vem já com essa parte de produção. Eu achei bem complementar mesmo. A questão dos 50+, né? A questão de ainda hoje a gente ainda tem uma discussão que para mim é muito simplória para o tempo em que nós estamos, que é a questão de gênero, de escolha sexual. Isso para mim é algo que me parece muito ultrapassado e hoje ainda é uma pauta tão atual. Então, eu realmente parabenizo a todos e foi um prazer estar aqui com vocês, aprendi muito. Reidane, também aprendi, assim, eu acho que foi a Carol que falou que aprendeu hoje sobre a questão do etarismo, né, com os mais jovens, aprendemos todos, muito obrigada, professor Vitor, e obrigada ao meu colega, Leonardo, pelo auxílio aqui, conversando pelo WhatsApp, com toda essa questão de me ajudar como marinheiro de primeira viagem, então, muito obrigada, gente. Tá ótimo. Obrigado, Patrícia, pelo suporte aí. Então, encerramos a nossa sessão. Obrigado a todos. Tenham um bom SEMEAD aí, com muitas e ricas discussões aí até o final da semana. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.